boa tarde a todos. Nós queremos agradecer a presença de vocês e vamos dar início a essa conferência de hoje. O tema é 10 características dos seres despertos. Antes de começar, nós vamos falar que o objetivo máximo de toda pessoa que tem ProEx, toda pessoa que é detentora de uma ProEx, nós chamamos de proexista. Esse proexista lúcido, o objetivo dele é atingir o estado de desperticidade. Então, todos nós vamos atingir esse estágio mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo nós pudermos atingir, melhor será. Entretanto, nós já sabemos que tem duas pessoas, uma era consciência intrafísica e dessomou há pouco tempo. E a outra ainda é uma consciência intrafísica que já atingiram esse estágio de desassediado permanente total. Um é na tarefa da consolação e o outro é na tarefa do esclarecimento. Então nós vamos apresentar para vocês agora qual é o cronograma da nossa apresentação, da nossa conferência. Nós vamos iniciar com a apresentação da Apex. A Apex é a instituição que está promovendo essa palestra. Em seguida, nós vamos falar sobre as tarefas assistenciais, os tipos de tarefas assistenciais que existem, a tarefa assistencial da consolação e a tarefa assistencial do esclarecimento. Em seguida, nós estamos passando os slides aqui, nós estamos consertando para poder passar para vocês. Nós vamos falar sobre programação existencial, que é a nossa ProEx. Aí, vamos apresentar as duas técnicas evolutivas que visam auxiliar no desempenho da ProEx. E aí nós vamos finalizar com as 10 características dos seres desassediados permanentes totais. Ok? Então, nesse início de apresentação da Apex, nós dizemos que a Apex é uma instituição conscienciocêntrica. O que é isso? Significa que o foco, o objetivo principal é a consciência. E na Apex, nós trabalhamos com a programação existencial, que é o propósito máximo da vida dos proexistas. Ou seja, antes de nós renascermos, antes de nós ressumarmos, nós fizemos um curso preparando para desempenhar esta tarefa que nós realizamos aqui, na dimensão intrafísica. Então, fazendo um paralelo, uma comparação com as profissões. Do mesmo jeito que nós temos médicos, engenheiros, psicólogos, nós temos também cada consciência, de acordo com o seu histórico, de acordo com os seus traços-força, elas têm uma programação existencial para cumprir. Essa programação existencial, ela é única, é exclusiva e tem ligação com os traços-força, com os trafores da consciência. Ok? Então, nós queremos dizer que a Apex, ela foi fundada em 2006, no dia 20 de fevereiro, tá? Então, o objetivo máximo da Apex é trabalhar com a programação existencial. Aí nós temos então para vocês aqueles tópicos principais que nós já falamos, né? Agora então, no próximo slide, vem a apresentação da Apex. Então, sendo uma instituição conscienciocêntrica, nós não temos fins lucrativos, o nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro. As despesas que nós cobramos são despesas para pagar todos os compromissos intrafísicos que nós temos, ou seja, aluguel, despesa com luz, despesa com ar-condicionado e aquelas outras com manutenção da limpeza do ambiente e tudo mais, ok? Então, a finalidade da Apex é a pesquisa e também a educação sobre o propósito existencial, ou seja, sobre a programação existencial, que é a ProEx. Tudo isso é regido pelo paradigma consciencial. É aquele paradigma que tem abordagem diferente em relação à ciência convencional. Por quê? Ele é mais abrangente. Ele admite vidas passadas, ele admite as energias, ele admite as múltiplas dimensões, ele admite a serialidade da consciência e muito mais. Caso vocês tenham alguma questão, por gentileza, só formular que nós vamos tentar responder.
Bom, objetivos da Apex. Primeiro, com relação a VERPOM. O que é VERPOM? É verdade relativa de ponta. É aquela informação nova, mais recente, com a qual o pesquisador se depara cada vez que ele chega num ponto, um passo adiante em relação à sua pesquisa. Então, toda pesquisa visa descobrir alguma coisa. Então, a VERPOM é a verdade relativa de ponta. É a verdade mais nova sobre aquele determinado assunto, num determinado momento evolutivo da consciência. Então, com relação a VERPOMs, fomentar o ensino e a pesquisa referente à especialidade proexologia. O segundo objetivo da Apex tem ligação com a autoconscientização proexológica, ou seja, auxiliar cada consciência, pelo menos aquelas que nós tivemos contato, a compreenderem melhor a proexologia e responderem também questões ligadas, relacionadas, referentes à própria programação existencial. Pessoas também podem acessar ao curso intermissivo, inclusive no Balanço Existencial, um curso que nós temos aqui, tem um campo proéxico exatamente com essa finalidade, de que as pessoas possam acessar as informações do curso intermissivo. E também dentro dessa autoconscientização proexológica, um dos objetivos é identificar as diretrizes, as normas, o viés principal da PROEX de cada um. Nós temos outros objetivos. Também o terceiro é a capacitação proexológica. O que significa isso? Proporcionar às consciências desenvolverem as competências, as habilidades existenciais. O que são essas competências? Nós sabemos que toda programação existencial, ela é elaborada de acordo com as nossas habilidades, de acordo com os nossos traços de força. Por isso, essa autocapacitação proexológica é muito importante nós lembrarmos dessas habilidades toda vez que nós pensamos em programação existencial. E aí sim, nós podemos fazer uma autogestão adequada, nós podemos ter também uma auto-organização eficiente, que dê resultados, para que nossa autossuficiência evolutiva possa se desenvolver. O quarto item é o alto desempenho proexológico. O que é isso? É oferecer para as consciências os conhecimentos e meios também para melhorar, ou seja, para ampliar os resultados evolutivos e também a produção de gestações conscienciais. Então, tudo isso é importante para o proexista. Como que ele pode, por exemplo, aumentar e também qualificar essas GESCONs? Ok? São técnicas aí que existem na Conscienciologia. Inteligência evolutiva. Ajudar as consciências a desenvolverem a inteligência evolutiva e também ampliar o rapport, a sintonia, o contato, a conexão com os evoluciólogos. Complexo. Atuar no crescimento do índice de completismo existencial. Então, esses são os objetivos principais da Apex, tá? A Apex, nós já falamos que tem ligação com a proexologia, é a especialidade básica, fundamental, essencial, que, nesse caso aqui, é uma ciência que está focada no esclarecimento do mesmo modo que a Conscienciologia, esclarecimento a respeito do propósito de vida. Nós sabemos que ninguém chega pronto a essa vida, nem a Conscienciologia, nem a lugar nenhum. Por isso, para que a pessoa possa melhorar o seu rendimento proexológico, automaticamente essa pessoa vai fazer mudanças, alterações, reciclagens na vida. Para que ela possa fazer essa reciclagem de maneira mais efetiva, pontual, existem duas tarefas de assistência. A tarefa do esclarecimento é a tarefa que tem ligação com a reciclagem existencial. Agora, no âmbito da assistência de modo geral, quando nós falamos em tarefa assistencial, o que é a tarefa assistencial humana? É o serviço de auxílio fraterno de uma consciência em favor de outras. Essa informação eu tirei do livro Projeciologia, da página 386. Essas tarefas assistenciais nós podemos considerar uma obra assistencial é uma tarefa assistencial. Um serviço fraterno é uma obra, é uma tarefa assistencial. Um socorro, um trabalho de solidariedade, tudo isso são tarefas assistenciais. Só que nem sempre ela tem ligação com o esclarecimento. Então, nós temos aqui duas
tarefas existenciais que nós trouxemos para vocês. Uma delas é a tarefa da consolação e a segunda é a tarefa do esclarecimento. E então nós vamos passar a apresentar para vocês a diferença entre ambas. A primeira é a TACOM, tarefa da consolação. É a tarefa assistencial pessoal ou grupal primária. Por quê? Porque ela faz média com todos, diz mais sim do que não, ela põe panos quentes, tem um entendimento fácil, uma execução agradável, um desempenho simpático, são manipuladores de consciência, buscam implantar a santidade e também o salvacionismo. Isso na tarefa da consolação. A tarefa da consolação não permite que as pessoas pensem, porque normalmente tem os dogmas, tem o processo de você não questionar. Tudo isso engessa a capacidade de discernimento das consciências, tá ok? Então essa tarefa é uma tarefa que ajuda sim, mas ela é limitada porque ela tem uma tendência de criar dependentes. E a segunda tarefa é a tarefa do esclarecimento, a TARES. A tarefa do esclarecimento é a tarefa assistencial, pessoal, grupal, avançada. Por quê? Porque não é a prática da sociosidade. Então, a pessoa precisa ser mais honesta, precisa ser mais correta, precisa ter assim um nível maior de ética na hora que ela está desempenhando a tarefa do esclarecimento. Não dá para a pessoa ter um nível alto de corrupção na hora que ela faz o esclarecimento. Como que ela vai exemplificar se nem ela está realizando aquela ação? Também a vivência ou procedimento adotado pela consciência adulta. Então, a pessoa que já tem a adultidade, já tem um certo nível de maturidade para poder atender, para poder entender e também vivenciar todas as cláusulas que são propostas pela Conscienciologia. Umas são mais fáceis e outras são mais demoradas. Essa tarefa do esclarecimento também, ela se desenvolve dentro da microminoria social. Ela vai no contrafluxo daquilo que a sociedade estabelece. Ela clareia os fatos, ela aponta os erros, muitas vezes, nesse caso, ela é considerada desagradável, chata. Por quê? Porque realmente isso é importante para que as pessoas melhorem. Ela oferece soluções mais definitivas. Nem sempre é uma definição a curto prazo. Em geral, as soluções são a longo prazo, tá? Ela apresenta entendimento mais difícil. Nem sempre a pessoa entende de imediato aquela informação que está sendo veiculada, que está sendo passada, tá? A execução é menos agradável e também os desempenhos nem sempre são simpáticos. Tudo isso são características da tarefa do esclarecimento. Então, no âmbito da tarefa da consolação, quem tem um parapsiquismo desenvolvido é considerado muitas vezes como um ser iluminado, como um ser especial, e aí as pessoas se aproveitam dessa pessoa e se tornam dependentes. Tá ok, tem uma pergunta aqui, Dilma. Com o nosso próprio exemplo, podemos conseguir realizar TACOM? Dilma, nós realizamos TACOM sim, em percentuais diferenciados. Dependendo do caso, nós realizamos um percentual maior ou menor de consolação. Nós não dispensamos totalmente a tarefa da consolação ainda, mas o nosso objetivo com a Conscienciologia é diminuir gradativamente o percentual de consolação para que as pessoas possam amadurecer, para que as pessoas possam crescer, para que as pessoas possam ter autonomia nas suas ações, autonomia nas suas realizações. Ok? E aí, se não ficou claro, por gentileza, Dilma, queira devolver a questão, tá ok? No caso da TARES, o ser humano está ciente da necessidade pessoal de desenvolver o parapsiquismo cada vez mais. E aí ele é responsável pela autonomia parapsíquica. Então, todos nós almejamos essa autonomia parapsíquica, não ser dependente energeticamente de ninguém. Para facilitar a aquisição dessa meta, que meta? Essa autonomia evolutiva. É que existe a programação existencial. Então, o que vem a ser essa programação existencial? É a PROEX, que é o carro-chefe aqui da PEX. A PROEX
é a programação existencial, ou seja, o planejamento que cada pessoa vai desenvolver aqui na vida humana. E com isso, ela vai buscar tornar a sua existência nessa dimensão intrafísica muito mais rentável. Ela vai melhorar-se e, a partir daí, ela pode passar o que ela superou para as outras pessoas. Ela vai ser um exemplo de superação naquilo que ela conseguiu ultrapassar em termos de gargalo. Tá ok? Bom, com relação à ProEx, nós dizemos que tem dois tipos de ProEx. A primeira é uma ProEx doadora, uma ProEx a maior, uma ProEx dedicada ao bem da coletividade. Nós chamamos essa de Maxi ProEx, ou seja, é uma ProEx mais ampla. E a segunda é a menor, uma ProEx a menor. Ela é dedicada a questões especificamente pessoais, mini ProEx. Vamos ver melhor como cada uma dessas se encaixa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida. Nem sempre a consciência conhece todos os detalhes da sua programação existencial. Entretanto, a pessoa vai identificar se ela usa uma técnica ou outra. Eu só queria voltar um pouquinho naquele slide anterior. Eu quero explicar melhor essa questão da Maxi ProEx e a Mini ProEx. No caso da Maxi ProEx, em geral, tem um grupo de pessoas que trabalham em função de um determinado assunto, determinado trabalho, determinado projeto, tá? É um projeto grupal. No caso da Mini ProEx, às vezes é só da própria pessoa. Na maioria dos casos isso acontece. Nós não podemos generalizar, mas na maioria dos casos nós vemos no dia a dia onde a mídia relata, olha, uma menina de 12 anos dessomou vítima de bala perdida. Isso pode ser um indício de Mini ProEx. Por quê? Afetou só aquela pessoa, não afetou um grupo. E por que aquela pessoa viveu só essa faixa etária, até essa idade? Possivelmente porque ela deveria ter algum resquício de vidas passadas para cumprir em termos de ProEx. Então, faltou um pedacinho da ProEx da vida anterior, então ela pode vir com uma Mini ProEx. Esse é apenas uma das facetas, não é a única. Então, teria que estudar cada caso, cada situação, cada contexto, para a gente poder chegar numa conclusão melhor. Tá ok? Bom, o que mais que nós podemos falar em termos de ProEx? Para que a gente possa desenvolver a nossa ProEx, tem um meio mais rápido e tem um meio mais demorado. Quem chega na Conscienciologia observa que é importante nós temos uma metodologia, nós temos um passo a passo, nós temos um conjunto de procedimentos para acelerar o nosso processo evolutivo. Então, nas mini tertúlias, nós temos sempre a presença de consciências mais evoluídas. Nós temos a visita de consciências extrafísicas que estão fazendo curso intensivo. Então, nós precisamos ser um exemplo para essas consciências, tá? Então, nós vamos apresentar as técnicas que são a técnica da INVEX e a técnica da RESEX. A primeira técnica da INVEX nós tiramos do livro Inversão Existencial. Nós vamos passar a referência para vocês daqui a pouco, na próxima tela. A inversão existencial, ou INVEX, é a técnica de planejamento máximo da vida humana, fundamentada na Conscienciologia, aplicada desde a juventude, objetivando o cumprimento da programação existencial, o exercício precoce, antecipado da assistência e a evolução. Nós temos uma pergunta aqui, Rosiana. As visitas ocorrem somente nas mini-tertúlias? Não, mas elas estão sendo cada vez mais frequentes, Rosiane, nas mini-tertúlias. Inclusive, nós temos o site do ICGE, Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística, que tem uma série de visitas que estão relacionadas ali.
os dias e também as visitas, quem apareceu. Então, são emissários do transmentor. O transmentor também veio aí há pouco tempo, pessoalmente, né? E quando ele vem, ele traz uma série de consciência junto com ele. Então, isso, ICGE, Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística. Isso daí você vai encontrar, inclusive tem várias planilhas também lá que você pode acessar, planilhas de autopesquisa. É bem interessante você dar uma olhadinha, tá? Bom, então falando da inversão, é uma técnica evolutiva que vai beneficiar pessoas que têm determinado perfil. Então, lembrando, esse planejamento técnico, que é a INVEX, é realizado sem influência de dogmas, religiões, misticismo, doutrinas sectárias, ideologias político-partidárias ou quaisquer compromissos escravizantes, tolhedores da liberdade de ideias e também de expressão. O site do ICGE, se você procurar no Google, você vai encontrar, só você, por gentileza, procurar do jeito que você escreveu aí, ICGE, você vai encontrar. É www.icge, agora eu não lembro se é org ou isso, exatamente isso. Ela já conseguiu encontrar. Luíse, obrigada, Luíse. Bom, então nós estamos falando da técnica da inversão. A técnica da inversão, ela beneficia um público. Que público que é esse? É o público que fez o curso intermissivo, vem para essa dimensão, ressoma, e desde a fase pré-adolescente compreende que tem necessidade de fazer a retribuição daquilo que ele recebeu. Então, tem alguns impeditivos para a pessoa usar a técnica da INVEX. O que significa isso? Alguns compromissos, eles restringem o desempenho evolutivo. Eles tornam menos fácil, ou seja, eles dificultam, não é no sentido de dificultar, mas eles tornam menos provável a capacidade da pessoa realizar a programação existencial. A pessoa fica com menos tempo para poder realizar a sua PROEX. Por exemplo, no caso de um filho ou então uma prole. A pessoa que tem um filho, ela é responsável por educar aquela consciência intrafísica até que ele atinja a maioridade. Então, o pai e a mãe vai se dedicar àquela criança ou então àqueles filhos até que a pessoa consiga atingir um tipo de maturidade, aí de acordo com as normas da sociedade que nós vivemos. Isso, de certa forma, vai fazer com que a pessoa tenha menos tempo para que ela possa desenvolver a sua programação existencial. É proibido ter filho? Não. Cada pessoa sabe. Agora, se ela vai usar a técnica da INVEX, esse é um impeditivo para ela usar. Aí, então, se ela tiver um filho, o ideal para ela ser mais produtiva é usar a técnica da RESEX. Aborto. O aborto, ele cria um estigma de autoculpa na mãe ou então no pai. E também pode gerar interprisão grupo-kármica com aquele feto, aquela consciência que foi abortada. Por isso, ele é um impeditivo para a pessoa usar a técnica da INVEX. O casamento, se a pessoa se casa, é impossível a pessoa se casar? Não. Só que é um impeditivo para ela usar a técnica da INVEX. Por quê? Porque a pessoa, quando se casa no civil e no religioso, ela entra no mater pensene da família. E aí tem ligação com os filhos, com o patrimônio. É um holopensene que vai contra as ideias da conscienciologia, que é de constituição de dupla evolutiva, que é a questão da liberdade, que é a questão da complementaridade do casal, no sentido dos dois estarem juntos para realizar a programação existencial no processo de interassistência mútua, recíproca. Outro impeditivo, acidentes com traumatismos físicos graves. O que significa isso? Isso simboliza um descuido, simboliza um desleixo, uma irresponsabilidade, e isso pode fazer com que a pessoa possa ter sequelas graves. Isso pode limitar, dependendo do tipo de acidente que a pessoa foi cometida, isso pode limitar a produtividade dessa consciência. Quando a pessoa tem também assédio crônico, se a pessoa está
muito assediada, ela tem esse assédio crônico, a questão da possessão, ela não vai estar em condições naquele momento de prestar assistência. É uma condição totalmente oposta, é uma condição totalmente antagônica. Por isso que é um impeditivo para que a pessoa, naquele momento, seja um praticante da INVEX. Ok? Tem mais 4 do outro lado. Outros impedimentos, outros compromissos restringidores da PROEX. Prisão às coleiras sociais do ego. O que significa isso? São compromissos que a pessoa assumiu na sociedade. Sejam eles em quaisquer áreas. Por exemplo, a pessoa resolveu estudar, quer estudar, fica muito tempo na faculdade. Isso é um tipo de prisão. A pessoa está presa enquanto ela está estudando por um período muito grande de tempo, que ocupa horas que ela poderia estar desempenhando a sua programação existencial. Dependência química, o uso de drogas, quer sejam lícitas ou ilícitas, isso gera uma dependência química e também cerceia a manifestação dos atributos conscienciais. É um impedidor, é um impeditivo para que a pessoa possa usar a técnica da INVEX. E qualquer técnica evolutiva, a pessoa nessa condição aqui, ela não tem a mínima possibilidade de estar pensando em programação existencial. Contaminação por doenças sexualmente transmitíveis. Evidencia a prática de relações sexuais promíscua. Também é um tipo de impeditivo para que a pessoa possa usar a técnica da INVEX. E da RESEX também. Só que, nesse caso, a pessoa vai gradativamente deixando esses hábitos nocivos, nosográficos. Até por uma questão energética, né? Isso daí ela vai estar assumindo a condição de assédio de várias outras consciências. A questão da autoculpa, decorrente de conflito íntimo, normalmente a autoculpa, ela tem ligação com um conflito íntimo. O que sugere que a pessoa participou direta ou indiretamente em atos anticosmoéticos. Então, esses são os indicativos ou os impedimentos da técnica da INVEX. Tem uma pergunta aqui. A aplicação da INVEX não poderia ser ferramenta útil para auxiliar a consciência a lidar com assédio crônico? Nesse caso, quando nós falamos em assédio crônico, muitas vezes a pessoa não tem domínio da situação. O assédio crônico, não sei se você viu aqueles casos de possessão, onde a pessoa muitas vezes, ela não se conhece, ela não sabe quando ela está agindo e quando é o assediador. É uma espécie de simbiose em que a consciência... Agora, se ela não tem condição de saber quando é ela que está falando, quando é outra consciência, como que ela vai praticar assistência nessa condição? Tá ok? Então, a melhor postura é ela reconhecer essa situação, usar técnicas que possam melhorar a questão do assédio e, a partir daí, ela vai usar a técnica da RESEX. Ficou claro, Luíse? Se não ficou claro, por gentileza, retorne à questão. E aí, então, nós vamos trabalhar com a técnica da RESEX. A técnica da RESEX, ou a RESEX técnica, é aquela em que a pessoa faz uma reperspectivação da vida humana que ela voluntariamente buscou vivenciar. Deixa eu só ver uma pergunta aqui e eu já volto com essa técnica da RESEX. Mas, às vezes, esses casos são como esse exemplo dado, autoassédio, deve ser desde. O autoassédio também entra nesse caso? No caso do autoassédio entra sim, só que no caso da possessão, a pessoa já não sabe o que é dela e o que não é. O assediador tem domínio sobre a consim, impedindo que ela tenha ideias. No caso do autoassédio, é mais circunstancial em determinados contextos, em determinados momentos. Aqui ela faz uma outra pergunta. Mas, às vezes, esses casos, como esse exemplo dado... Não, desculpa, teve um pouco de confusão com as palavras. Então, por gentileza, Dilma, retorne então a questão, tá ok? Ficando mais claro, fica mais fácil responder para vocês. Bom, então aqui a técnica da RESEX é a técnica de reperspectivação da vida humana, em que a consim voluntariamente resolve mudar o foco da sua vida. Ela resolve priorizar novos valores,
São valores evolutivos agora. Gostaria somente de colocar o caso do autoassédio. Sim, o autoassédio, ele varia muito conforme o momento, conforme o contexto, conforme a ficha da pessoa. No caso do inversor existencial, o que mais predomina é a questão do porão consciencial, que é quando a consciência, já numa idade mais ou menos jovem ainda, ela começa a ter comportamentos que necessariamente evidenciam o passado dela, tá? Então, se o porão dela for muito assoberbado, pode esse autoassédio entrar na condição de possessão. Nesse caso, ela não teria condições de aplicar a técnica da INVEX. Então, depende do nível de autoassédio. É um autoassédio, vamos dizer, menos intenso, mais intenso, médio. Dá para confundir com a própria vivência da pessoa, a experiência da pessoa, a prática da pessoa. Quando há essa confusão, a pessoa nem sabe mais o que é dela, o que não é, aí então já fica um caso mais complicado. Tá ok? Mas os percentuais de autoassédio variam de consciência para consciência. No caso do inversor, ele tende até, aquele inversor ideal, vamos dizer assim, ele tende a vir menos assediado. Tá ok? Oi, Daci, um abraço para você. Por gentileza, queira fazer perguntas se tiver necessidade. Então, vamos seguir? Bom, nós temos uma outra definição de técnica da RESEX. A RESEX é a execução técnica de mudanças substanciosas para melhor na vida intra- e extrafísica da personalidade humana, tendo em vista a evolução cosmoética. Essa definição eu tirei do Homo Sapiens e Urbanizados, na página 833. Bom, então, se a pessoa não tem condições de fazer uso da técnica da inversão, automaticamente ela pode se predispor a usar a técnica da reciclagem. E quando ela faz a técnica da reciclagem, quando ela usa, quando ela faz o replanejamento de vida, ela vai trabalhar com as prioridades evolutivas, ou seja, aquelas tarefas, aquelas funções, aqueles objetivos que são magnos para ela. Nós sabemos que toda a ProEx é elaborada com base nos nossos trafores, com base nos nossos traço-força. Então, a partir daí, ela vai verificar o que só eu posso fazer de acordo com a minha experiência de vida, de acordo com as minhas vivências, de acordo com o meu exemplarismo. Eu tenho condições de exemplificar algo da minha vida para melhorar a vida de outra com sim? O que eu já superei? O que eu ultrapassei? Quais os gargalos que eu consegui sobrepor? Então, tudo isso é importante. Por quê? Determinadas vivências que você teve, só você teve. Se só você teve, então é muito útil para aquela pessoa que está passando ou vai passar por aquele problema, saber como que você fez para superar. De que modo que você superou? Qual foi o passo a passo? O que você fez primeiro? O que você fez em seguida? Como que você se sente com essa superação? Então, tudo isso é um trabalho de assistência. Agora, quando nós falamos em técnica da RESEX, nós fazemos um planejamento a longo prazo, com base nas prioridades evolutivas pessoais, em que a pessoa, o ser humano, com sim, vai investir na aquisição do completismo existencial. Então, eu vou traçar uma meta. Minha meta vai ser o quê? Chegar ao completismo existencial. Tá? Para isso, eu vou precisar do quê? Das práticas de RESEX e também da reciclagem intraconsciencial. Nós podemos dizer que, a grosso modo, a técnica da RESEX, ela se decompõe em práticas da RESEX e também na reciclagem intraconsciencial. Vamos ver melhor o que significa cada uma dessas partes. Bom, práticas da RESEX são alterações para melhor fora do micro-universo consciencial,
para otimizar o alto desempenho proexológico ou desencadear a reciclagem intraconsciencial, que nós chamamos de exorreciclagens. O que significa isso? Significa o seguinte, que eu vou fazer uma alteração para melhor na minha vida, só que essa alteração para melhor tem relação com a programação existencial que eu estou vivenciando, que eu estou praticando. E essa ação fora da minha realidade vai fazer com que eu futuramente tenha que mexer nos meus processos intraconscienciais. Por exemplo, a pessoa pega o livro Conscienciograma. Na hora que ela pega esse livro, que ela compra esse livro, adquire, ela está fazendo uma prática de ressexo. Por quê? Ela adquiriu um material. Na hora que ela começa a ler, responder, ela fala, gente, esse traço meu não está bom, eu tenho que mudar esse traço. Na hora que ela muda, efetiva essa mudança, aí ela fez uma recim. Então a recim, ela tem ligação com a criação de novas ligações neuroniais. Ela vai fazer novas conexões interneuroniais. A pessoa vai aprender a trabalhar, aprender a funcionar no novo modo de ser. Por quê? Ela reconheceu que aquele novo modo de ser é um valor para ela. Tá ok? Nós vamos voltar nesse exemplo de prática de ressex e recim mais adiante. Eu faço 5 comparações ali. Isso foi só para explicar o que é uma prática de ressex. Nós vamos falar então agora sobre a recim. O que é a recim? Pode ser chamada também de técnica da recim. A reciclagem intraconsciencial é o que nós chamamos de recim. É a renovação cerebral, no caso da consim, através da criação de novas sinapses ou conexões interneuroniais capazes de permitir o ajuste da proex, a execução da ressex ou da invex, a aquisição de ideias novas, essas ideias são ideias de ponta, os pensenes novos, os pensenes mais avançados e também outras conquistas neofílicas da consim. Bom, então nós vamos fazer agora uma comparação para ficar mais clara essa diferença entre as práticas de ressex e recim. Na hora que eu identifico a proex pessoal, isso é uma prática de ressex, ou seja, eu não mexi em nada dentro de mim ainda. Eu só sei, minha proex é aquela X. Só identifiquei isso. Agora, essa ação vai fazer com que eu ponha a mão na massa. Na hora que eu estou sentindo, estou verificando, estou comprovando para mim mesma que a realização da minha proex está satisfatória, isso é uma recim. Eu passei dessa fase de edificação para a fase da prática, da realização, da consecução. Na hora que eu faço um curso, participo de um curso com uma aluna, isso para mim é uma prática de ressex. Por quê? Na hora que eu faço uso, que eu vivencio aquelas informações, que eu mudo o meu jeito de ser, que eu mudo o meu comportamento, a partir daquelas informações, isso é uma recim. Na hora que eu faço o levantamento dos aportes existenciais, olha, eu recebi isso da vida, recebi aquilo da vida, pude estudar, consigo ter uma saúde boa, minha saúde é perfeita, não perfeita no sentido absoluto, mas é uma saúde boa que dá para eu realizar minha proex, eu estou fazendo uma prática de ressex. Na hora que eu faço o emprego desses aportes existenciais, olha, eu estudei, então agora eu posso escrever. Eu estou usando aquilo que eu recebi da vida para desempenhar a proex. Isso, então, é uma prática de recim. O reconhecimento das companhias do passado. Na hora que a pessoa fala, puxa, mas você é tão familiar, eu conheço você de algum lugar. Isso é uma prática de ressex. Na hora que nós fazemos os acertos grupo-kármicos, isso é uma recim. Então, aqui, na hora que a pessoa faz a recim, as companhias extrafísicas patológicas foram assistidas, já não tem mais a questão da emoção exacerbada, já tem um clima de harmonia entre as consciências,
a amizade já se estabeleceu. Então, tudo isso é uma prática de Recim. Na hora que eu identifico os meus trafores, isso é uma prática de Ressex. Mas o que eu vou fazer com esse trafor? Tem muitas pessoas que têm trafores, traços-força, virtudes, qualidades em desuso. Na hora que eu utilizo esses trafores, além de estar realizando a minha ProEx, automaticamente eu estou fazendo uma Recim. Eu fiz uma Recim. Por quê? Eu estou dando validade àquelas qualidades, àqueles valores que eu já tenho trazido muitas vezes de vidas passadas. Por isso que nós temos nos 7 experimentos uma frase bem interessante que fala: sem Recim não há Ressex. Por quê? Na técnica da Ressex, o mais importante é a Recim. Por quê? Porque a Recim fixa a nova mudança, a Recim embasa, a Recim sedimenta as práticas de Ressex. Tá ok? Se não ficou claro, por gentileza, queiram retornar à questão. A técnica da IVEX e também a técnica da Ressex têm o mesmo objetivo: facilitar o cumprimento da ProEx. Então, tanto faz a pessoa usar a técnica da inversão, é lógico que a técnica da inversão é uma técnica mais avançada. Por quê? Além de começar mais cedo, a pessoa tem mais tempo para poder desempenhar a sua ProEx. Agora, se a pessoa souber trabalhar com a técnica da Ressex, também ela pode ter grandes benefícios. Por quê? O objetivo das duas técnicas é o mesmo: facilitar ao proexista o cumprimento da ProEx. Só que no livro Manual da ProEx tem uma frase bem interessante que é importante nós sempre observarmos. Seja qual for a sua ProEx, o seu objetivo será alcançar a desperticidade se você não é um ser desperto ainda, né? Então, essa informação está no livro Manual da ProEx, na página 11. Tem uma edição gratuita para download. Aí você pode ter no seu computador. Então, vamos ver o que é esse ser desperto. O ser desperto é o ser que é desassediado permanente total. É uma pessoa, é um ser humano, um ser intrafísico que está permanecendo totalmente sem influência de consciências extrafísicas patológicas, tá? Por isso que ele é um ser humano desassediado permanente total. Pode ser homem, pode ser mulher, só que a pessoa está completamente ou plenamente autoconsciente da própria qualidade. A pessoa sabe que ela já tem essa refratariedade às consciências extrafísicas patológicas. Só que ela trabalha, ela está sempre atuando em tarefas de mega fraternidade. Para quem quiser, com SINs, com CIEXs, e ela serve de isca intra e extrafísica assistencial lúcida na condição de EPICOM. O que significa isso? Toda vez que chega uma pessoa alterada, uma pessoa ou nervosa, uma pessoa irritadiça, na realidade, quando chega perto de uma pessoa que é desassediada permanente total, essa pessoa que está em estado alterado, estado emocional alterado, ela tende a se acalmar. Por quê? Esse ser que é considerado um desperto, ele atrai, ele funciona como uma isca, como um chamariz para essas consciências mais perturbadas. Tá ok? Então, o ser desperto, ele isca, ele puxa para ele essas consciências extrafísicas patológicas e a outra com sim permanece num estado maior de acalmia. Só que o importante é que a pessoa que estava assediada, ela melhore as suas práticas assistenciais, de autoassistência nesse caso, né? Porque ela precisa praticar mais estado vibracional, ela precisa mudar o padrão de pensamentos, ela precisa reconhecer a sinalética pessoal, ela precisa rever os valores. Então, uma série de reciclagens essa pessoa precisa fazer para ela ter um melhor autodesempenho evolutivo. Então, esse desperto, eu já vou responder a pergunta.
esse desperto, ele atua através da tarefa energética pessoal. O que é a TENEPS? A TENEPS é aquela tarefa em que a pessoa se programa junto com o amparador. Ela fala, olha, eu vou poder praticar assistência todos os dias, das 7 às 8 da manhã. Então, ela tem uma base física. O que é base física? É a casa. Ela já tem uma vida já emocional equilibrada, atende às necessidades fisiológicas e a partir daí, das 7 até as 7h50, ela começa a exteriorizar energias junto com o amparador para prestar assistência àquelas consciências extrafísicas que necessitarem do padrão de energias que ela está exteriorizando. Tá ok? Tem um livro, o Manual da TENEPS. O ideal é a pessoa ler o livro e, se tiver alguma dúvida, entrar em contato com os tenepsistas. Nós vamos ter agora aqui, no final do ano, um congresso de tenepsismo, né? Tenepsistas. Então, é interessante a pessoa tirar dúvida com aquelas pessoas que, inclusive, nós vamos ter também na PEX, um curso TENEPS e PROEX, que eu vou falar mais adiante. Tudo isso é importante, a pessoa tirar as dúvidas para poder ter um melhor desempenho proexológico. Por quê? A TENEPS também é uma ferramenta para que a pessoa possa desempenhar a sua programação existencial. Ok? Bom, então aqui a pergunta. O autoconhecimento, nesse caso, é fundamental? Sim, no caso é fundamental. Agora, no caso do desperto, além do autoconhecimento, ele tem também a questão do conhecimento das energias, do padrão das energias. A leitura que ele faz das energias é muito importante, tá? Nós vamos ver 2 casos adiante que eu espero que fique mais claro para vocês, ok? Então, essa prática é bem interessante da pessoa desenvolver. Bom, junto a isso, nós vamos então passar para vocês os estudos de caso. Nós temos 2 pessoas que são consideradas despertas. Um deles é o Sr. Manuel Ferreira, conhecido como Sr. Manuelzinho. Ele é considerado desperto na tarefa da consolação. Aquela primeira tarefa que nós falamos logo no início dessa conferência. Aquela tarefa ligada à religião, é a tarefa que é primária, tá? Mas ela faz assistência através da consolação. E o segundo é o nosso pesquisador, professor Valdo Vieira, que trabalha na TARES, na tarefa do esclarecimento. Então, vamos ver o estudo dessas 2 personalidades. Nós vamos falar algumas coisinhas a respeito da vida do Sr. Manuel Ferreira. Ele nasceu em 1913 e viveu até 2006. Ele nasceu em Minas Gerais, viveu 92 anos e era conhecido como o Sr. Manuelzinho. Ele foi pai de 8 filhos, sendo um deles tinha graves problemas mentais. O Sr. Manuelzinho cuidou desse filho até a dessoma. O Sr. Manuelzinho era órfão e aprendeu a ler sozinho. Tinha poucas noções de matemática, sempre trabalhou em serviços braçais pesados. Ele trabalhava na ferrovia. Então, com relação a esse filho aqui, ele até na entrevista que eu tirei essas informações, está no Consciência Lúcida, no site da Consciência Lúcida. Ele fala que esse filho que tinha problemas graves é a pessoa que abusou da inteligência numa vida anterior, numa vida pregressa, numa vida pretérita. Ele não passa muitas informações a respeito, não, mas ele simplesmente reconheceu essa consciência e ajudou enquanto ela permaneceu aqui na dimensão intrafísica. Bom, na tarefa da consolação, então, vamos ver quais são esses 10 itens, essas 10 características, né, do seu Manuelzinho. Primeira característica, ausência de lock externo. O seu Manuelzinho, pela entrevista, pelo que ele relatou na entrevista, ele não se preocupava em ser julgado pelos outros. Ele não se preocupava em ser compreendido pelas outras consciências. Por quê? Ele tinha um processo de segurança interna muito elevada. Então, ele atuava de maneira ética, de maneira cosmoética. A opinião alheia nem sempre era tão levada assim em consideração. Tá ok? Então, ele não buscava ser compreendido por todas as consciências com as quais ele conviveu.
Uma segunda característica. O seu Manuelzinho também exerceu o trabalho profissional duro. O que é isso? Ele usou o soma, corpo físico, de modo intenso durante o exercício profissional. Nós falamos que ele trabalhou na ferrovia, né? Então, a pessoa que nasce numa classe social menos favorecida e numa cidade assim do interior, como é o caso dele, sempre desenvolveu trabalhos que exercitou muito o processo de psicomotricidade. Sempre teve um trabalho mais psicomotriz do que intelectual. Terceira característica, introjetar a vivência da não violência. O ser desperto no Tacon, e assim como o Natalis também, ele descartou as manifestações raivosas. Por quê? Ele falou que ele percebeu que se ele entrasse num processo de raiva, que é próprio das consciências menos evoluídas, que é próprio dos assediadores, isso iria repercutir em um elemento da família dele. Então, ele descartava toda e qualquer manifestação de raiva, de ira, de ódio. No item 4, muito atento e concentrado durante os trabalhos energéticos. Então, isso ele levava com muita seriedade. Ou seja, nesse contexto aqui, dele estar muito atento e concentrado durante as práticas energéticas, sugere que ele tinha um profissionalismo nas práticas de interassistência. Ele tinha muita seriedade no que ele fazia. Ele tinha responsabilidade nas práticas parapsíquicas que ele desempenhava. E aí nós vamos ver as próximas características. O item 5, ele tinha um olhar calmo. Isso sugere que ele era uma pessoa tranquila. Com isso, era importante para que ele pudesse embasar as suas ações no autodiscernimento. Toda vez que a pessoa se acalma, que ela se tranquiliza, isso é a condição fundamental para que a pessoa possa entrar em sintonia com os amparadores. Então, na maioria dos casos, quando a pessoa está agitada, nervosa, raivosa, toda alterada emocionalmente, ela entra em sintonia com os assediadores. Na hora que ela está calma, que ela está tranquila, que ela está equilibrada emocionalmente, ela entra em sintonia com os amparadores. Outra característica do seu Manuelzinho. Para ele, no caso do seu Manuelzinho, tudo é na base de energia. Foi uma fala do professor Valdo a respeito dele. Então, o ser desperto, ele decodifica, ele faz a leitura das informações que estão presentes das energias conscienciais com as quais ele interage. Então, a leitura que ele faz é por intermédio, por meio das energias. Como se ele estivesse lendo um livro, ou então um caderno, informação de uma fonte confiável de informações. Ok? Parapsiquismo. Ele portador de segurança e também em boa desenvoltura, o que remete ao pensamento do veteranismo nos trabalhos parapsíquicos. Pode ser que não seja apenas, então tudo indica, de acordo com as hipóteses que nós temos, é que, chegando a essa desenvoltura parapsíquica muito forte, é bem provável que ele não tenha trabalhado com o parapsiquismo apenas nessa vida. Isso já vem de vidas passadas, vidas anteriores, vidas pretéritas, tudo isso facilitando, então, para que ele, nessa vida, pudesse desenvolver com mais, vamos dizer assim, segurança a questão do parapsiquismo. No caso dele também, ele começou a trabalhar com o parapsiquismo porque ele tinha uma filha, um dos filhos dele, daqueles 8, era uma filha, e a filha tinha sido desenganada pelos médicos. E aí ele levou a filha dele num centro espírita e ele ficou assim, observando que a pessoa que estava atendendo no centro espírita, um médium, era uma pessoa que falava de muitos assuntos como se a pessoa tivesse um nível bom de cultura. Mas ele percebeu que o médium, o que ele levou a filha dele, antes de começar o trabalho, não tinha um nível cultural assim muito amplo. E aí ele começou também a trabalhar por conta própria, desenvolver a mediunidade, né, no caso que ele possuía. Pessoa fisicamente forte.
No caso dele, do seu Manuelzinho, tinha um porte físico um pouco acima da média. Um pouco acima daquilo que a sociedade estabeleceu como um padrão. Seu Manuelzinho também era reservado. Ele estava atuando na condição de pessoa que fala só quando é necessário. E no caso dos trafores ainda do seu Manuelzinho, havia um equilíbrio íntimo, muita energia e predisposição assistencial diuturna. Na entrevista que ele concedeu, ele fala que em torno da casa dele, a pessoa que foi entrevistar, o professor Jabas, que é como se tivesse um cinturão energético. Então, os assediadores de modo algum entravam lá, porque esse cinturão energético protegia as pessoas que estavam ali para facilitar até a questão da desconexão da assistência. Outros aspectos também tirados da biografia, da entrevista com o seu Manuelzinho. Questão da força presencial. Uma questão importante nos processos de interassistência. Às vezes, pela força presencial, a pessoa consegue potencializar as práticas de assistência que ela está desenvolvendo. Desenvoltura comunicativa. Ele tinha boa comunicabilidade, bom nível de comunicação, apesar dele não ter assim um nível de escolaridade muito suficiente, ter um baixo nível de escolaridade. Ele tinha assim uma certa intuição para o psiquismo impressivo, se a gente pode dizer assim. E ele também não aceitava a capacidade da pessoa se projetar com lucidez. Ele desconhecia o fenômeno da projeção, embora o vivenciasse. Bom, esse foi o primeiro caso de ser desperto. As características, então, do ser desperto na TARES, na tarefa de esclarecimento. A pessoa que nós temos para apresentar como referência da desperticidade é o professor Valdo Vieira. Atualmente com 80 anos de idade física, ele é pai de um filho, reconhecido por ele como personalidade consecutiva, que foi o irmão dele na vida anterior, na vida passada, na vida prévia do irmão. Nessa vida mesmo do professor Valdo, na vida anterior do irmão. Então o irmão dessomou e voltou como filho do professor Valdo. Concluiu o curso de medicina e também de odontologia e fez pós-graduação em cosmética no Japão. Então são 2 cursos superiores. Tem um verbete chamado duplo curso, que caracteriza essa condição da pessoa que fez 2 cursos superiores. Ele é um maxi-dissidente do espiritismo, ele deixou o espiritismo, abandonou o espiritismo para poder trabalhar com a tarefa do esclarecimento. No espiritismo ele só fazia a consolação, e essa consolação tem um limite. Querendo ultrapassar esse limite, querendo trabalhar com ideias mais avançadas, com novos desafios, então ele abandonou o espiritismo. Mas tem vários amigos que ainda estão frequentando religiões e tudo mais. Fez várias viagens internacionais. Eu não consegui encontrar na biografia do seu Manuelzinho que ele tenha participado de algum tipo de viagem, tá? E o professor Valdo, na tarefa do esclarecimento, ele é autor de dezenas de obras focadas no esclarecimento e tem também alguns tratados. A mais recente obra que ele está desenvolvendo agora é o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Então, algumas características do professor Valdo. Aulas. Ele é um professor dos pré-despertos, que somos nós estamos a caminho da desperticidade, e ele diz pretender ser aluno dos evoluciólogos, mas isso nós já verificamos que ele já tem alguns traços do evoluciólogo. A questão da grupalidade, trabalhar com grupos, a questão do dicionário, dos vários dicionários que ele já desenvolveu, dos trabalhos que ele realiza. Aí tem uma pergunta aqui. Eu vou responder a pergunta antes de passar para a questão 2. Em uma tertúlia em que estive aí, fala a Rosiana, o professor Valdo mencionou que ele não estava na condição de desperto, pois queria trabalhar com alguns aspectos da condição ainda e não da desperticidade. Sim, ele falou, depende do momento. Por quê? Nós não temos assim uma referência para falar, olha, essa pessoa tem todos os traços de um ser desperto. Mas, se a pessoa tem uma quantidade
boa, uma quantidade razoável, a maior quantidade de traços da dispepticidade quem tem é essa pessoa, essa consim, nós estamos usando essa pessoa como referência, tá ok? Já teve mini tertúlia também, mais recente, que ele assumiu a condição de semiconsciex. Então, ele disse, olha, eu já estou no nível de semiconsciex. Então, depende muito do contexto. Agora, eu não estou me baseando no que ele assume, no que ele não assume. Eu estou me baseando nos traços que ele já conseguiu desenvolver. Eu estou me baseando no traquejo parapsíquico, eu estou me baseando no exemplo evolutivo que ele é para nós. Tá ok, Rodiane? Bom, a segunda característica, consciex, atende às necessidades de esclarecimento das consins e também das consciex. Uma das coisas que ele sempre coloca é que, muitas vezes, ele fala para as consciex, e aí a consim que está próximo ouve. O foco principal deles são as consciex. Terceira característica, contatos. Estabelece contatos com a natureza, os subhumanos, seres humanos e também a parelencologia, que também está sempre presente no dia a dia, incluindo novas personalidades que têm aparecido por aí. O Magíster, o Hércules Galó, são consciências que também têm um padrão de domínio energético, a Veronesa. Tem várias consciências que vocês vão verificar que são novas nesse nosso contexto evolutivo. Inclusive, algumas pessoas que eram voluntárias antes do antigo IIPC, só trabalharam como voluntários na área administrativa. Essas pessoas não tinham curso intermissivo, dessomaram e elas apareceram aí em tertúlia recente, na mini tertúlia, e avisaram o professor Valdo que elas estão participando de curso intermissivo, tá? Então, pessoas que participaram da Conscienciologia, realizando apenas trabalhos administrativos, estão tendo agora uma oportunidade de fazer o curso intermissivo. Liderança. O ser desperto, Natares, assume a liderança cosmoética num trabalho e o delega para quem tenha perfil de dar continuidade, visando a formação de novos líderes. Então, ele está sempre arranjando trabalho para quem tem vontade de evoluir. Ele começa um trabalho, se a pessoa tem perfil, se a pessoa tem os trafores para desenvolver aquilo, ele simplesmente passa esses trabalhos para ele. Isso daí aconteceu com os cursos de campo. O ECP2 é um bom exemplo. Então, ele começou a desenvolver os trabalhos e agora os EPICONs estão epicentrando o ECP2. O acoplamentário é a mesma coisa. A tertúlia, a mesma coisa. O IPC, a instituição primeira que ele coordenou, já está sendo dirigida por outras consciências. No caso de ser desperto da TARES, telepatia emite o padrão pensênico com energia consciencial adequada para cada consim. Então, quem tem possibilidade de compreender a telepatia, percebe que, às vezes, ele emite pensamentos telepáticos para as pessoas que estão presentes ali na mini tertúlia, ou então na tertúlia maior. Nem sempre é um assunto que dá para falar publicamente. Então, na hora que ele emite o pensamento telepático, se a consciência capta, fica mais fácil a compreensão, o esclarecimento. Conhecimento. Tem mais conhecimento do que pode expressar. Ou seja, ele não fala tudo o que ele sabe para a gente. Então, a técnica que ele usa é verificar até onde ele pode ir com as informações. Ou seja, ele dosa as informações para cada um de nós, evitando desse modo a subinformação e também o estupro evolutivo, que são duas situações antípodas, né? São duas situações extremas. Não dá para ele sonegar informações, e aí ficaria no nível da subinformação, e ele também não faz estupro evolutivo, que é quando a consciência passa uma informação
com uma dosagem maior do que aquilo que a Consim pode aguentar, que a Consim pode admitir, que a Consim pode absorver. Bom, os próximos itens, então, dessas características do ser desperto Natares. Autodidatismo. Apesar de ele ter feito 2 cursos superiores e também ter feito um curso de pós-graduação em cosmética, ele mantém a vivência do autodidatismo permanente e também estimula as outras pessoas, as outras consciências, para que pratiquem o autodidatismo, especialmente com foco na lexicologia. Por quê? Porque aí a pessoa vai desenvolver outros tipos de dicionário, melhorando a sua condição de memória, fazendo uma reciclagem mental somática nesse caso. Então, é o dicionário analógico, é o dicionário poliglótico, é o dicionário sinonímico e também tem um quarto tipo de dicionário, que é o dicionário de ideias afins. Comunicação, é o item 8. Pratica a comunicação verbal, ele fala, escreve, comunicação gráfica, comunicação bioenergética, nós falamos aqui da telepatia e também outras formas de práticas bioenergéticas, e também a questão parapsíquica, comunicação parapsíquica. É a atuação prática do parapsiquismo, a vivência do parapsiquismo no cotidiano. Todos esses tipos de comunicação são vivenciados numa faixa mais ampla, visando atender o público adequado para aquele contexto. Item 9. Interassistência. Nas práticas interassistenciais, ele resgatou mega assediadores, tendo, portanto, vivenciado os ataques paraterapêuticos. Tem um verbete chamado ataque paraterapêutico. É interessante vocês poderem ler esse ataque paraterapêutico para ver do que nós estamos falando, tá? É um tipo de prática assistencial mais avançada, que também não é qualquer pessoa que tem experiência nessa área, nesse contexto. Item 10, atualizar. Ele sempre, em toda publicação que ele faz, ele atualiza. Ele não deixa nada com a informação antiga. Os livros que ele escreveu no início da época do Instituto, hoje ele pega aqueles temas e traz em forma de verbete, ele atualiza em forma de livros e daí por diante. Então ele amplia, moderniza e, quando necessário, usa a técnica da circularidade das publicações. O que é essa técnica da circularidade? A técnica da circularidade é falar o mesmo assunto com outras palavras. Se a pessoa não entendeu aquele assunto de um jeito, ela vai entender de uma outra maneira, de uma outra forma, de um outro jeito, de um outro modo. Então, uma coisa é nós falarmos para engenheiro, outra coisa é nós falarmos para médico. O dicionário cerebral de cada pessoa é diferente. É bem interessante isso na prática do nosso dia a dia. Muitas vezes você escreve uma palavra assim super simples, por exemplo, modelo. Se a pessoa tem formação acadêmica na área das ciências, no caso das ciências exatas, ela vai entender que aquele modelo é um molde. Aquilo é uma representação feita, uma representação simbólica daquilo que o pesquisador vivenciou, para que fique fácil a compreensão daquele experimento. A mesma palavra modelo, quando a pessoa tem um dicionário mais voltado, um dicionário cerebral mais voltado para o campo da moda, ela vai pensar em Gisele Bündchen, vai pensar naqueles modelos que atuam nas passarelas. Então, essa técnica da circularidade, ela é útil porque a pessoa vai compreender a palavra naquele contexto em que o autor citou. Tá ok? Bom, tem outras informações, outras questões que também têm ligação com o ser desperto Natares, na tarefa do esclarecimento. Ele é um maxi-dissidente da tarefa da consolação. Nós já falamos sobre isso, né? Ele abandonou o movimento espírita para poder ter mais liberdade para trabalhar com a tarefa do esclarecimento. Liderança. Exerce a liderança evolutiva
na dimensão intrafísica. Agora, aqui, Rogiana, uma questão que você havia perguntado. Forma equipes para trabalho, ou seja, ele forma as equipes. Isso daqui, o evoluciólogo também faz. É um traço de personalidade que é encontrada também nos evoluciólogos. O evoluciólogo dificilmente trabalha sozinho. Ele trabalha com várias equipes diversificadas e tudo mais. Pensando a pessoa sempre pelo trafor, pelo traço-força, por aquilo em que a pessoa pode melhorar o seu rendimento proexológico, aquilo pelo qual a pessoa pode contribuir mais, aquilo que a pessoa pode ajudar um maior número de consciências. Então, o evoluciólogo, ele já atua no sentido de trazer, de fazer com que a pessoa tenha um bom nível de autoestima evolutiva, no caso. O ser desperto na TARES, na tarefa de esclarecimento, ele teve várias profissões. Então, no dia a dia, você verifica que tem várias experiências. Entretanto, a formação acadêmica, aquilo que mais pesou, aquilo que mais foi útil para a maioria das pessoas, foi a medicina e também a odontologia. Por quê? Porque aqui ele consegue, então, desenvolver o esclarecimento necessário conforme a necessidade de cada consciência. Então, hoje, prioriza as práticas assistenciais ou interassistenciais durante as 24 horas do dia. Então, essa é a vivência do ser desperto na tarefa do esclarecimento. Tá ok? Então, essas são as informações que nós temos para mostrar para vocês com relação a essas consciências com as quais nós estamos convivendo, pessoas que nós já conhecemos. Nenhuma dessas pessoas aqui, nós estamos tendo contato pela primeira vez. Então, o importante para cada um de nós é aproveitar esse momento evolutivo para melhorar a nossa ligação com essas consciências. E a partir daí, então, nós podemos verificar quais são as lições que essas consciências estamos podendo absorver do contato que nós temos com essas consciências aí, consciências intrafísicas. O que nós podemos aprender mais com essas consciências? São os nossos professores de evolução. Tá ok? Bom, tem algumas informações que nós precisamos passar para vocês, que é com relação às próximas atividades da Apex. A Apex tem várias atividades que vão fazer com que você possa melhorar o alto desempenho proexológico. Nós temos cursos à distância. Esses cursos podem ser realizados por pessoas que estão residindo em qualquer parte do país ou então exterior. Nós temos duas modalidades de curso à distância. Um deles é o curso TENEPS e PROEX. Esse curso está com o primeiro módulo até o dia 5 de novembro. Então, até segunda-feira, vocês podem fazer a inscrição. Quem tem interesse em aprofundar os estudos na tarefa energética pessoal e também na programação existencial. Esse curso começa no dia 5 de 11, né? O primeiro módulo termina dia 5 e vai até o dia 17. Um segundo curso que também pode ser feito à distância é o Inteligência Financeira, onde a pessoa vai aprender a se organizar financeiramente. Esse curso é ministrado por alguns professores que não são professores da Apex. Um deles é o professor Hernande Leite, que coordena o trabalho da inteligência financeira. A maioria de vocês conhece o professor Hernande, que é Epicentro Consciencial, é EPICOM. Ele vai começar no dia 4 de novembro, vai até o dia 22 de dezembro. As aulas ficam disponíveis e vocês vão poder assistir quando tiver oportunidade. O curso Balanço Existencial, que é ministrado na área C, também é um curso que vai acontecer dos dias 14 ao dia 16 de novembro, próximo agora, e as inscrições podem ser feitas nas unidades da área C. O telefone nós temos aqui, é o 027 9739 2400.
E, finalmente, nós vamos ter o curso em Porto Alegre, que é a Introdução à Programação Existencial, no dia 10 de novembro. O horário é das 9 às 12 e das 14 às 17. Nós temos o endereço aqui, Barão do Triunfo 419, sala 302. Vai ser na sede da Evolucim. E o telefone 051 8579 4674. E aí vocês podem entrar em contato com a Apex lá de Porto Alegre. É o Apex RS, tá? Agora, as inscrições para o curso Balanço Existencial também já estão disponíveis. Nós estamos providenciando um material de divulgação, mas quem tiver interesse em se inscrever já pode entrar em contato com a recepção do CAEC para poder efetuar a sua inscrição e também reservar a sua vaga no Village. Enquanto o hotel não está sendo, enquanto o hotel vai ser iniciado, as obras do hotel serão iniciadas, você pode deixar sua vaga reservada para poder se hospedar no Village. Ou então em algum outro hotel de sua preferência, tá ok? Eu quero saber com relação às dúvidas da conferência de hoje, o que nós podemos esclarecer mais, o que nós podemos aprofundar em termos de informação. Ficaram claras essas informações da diferença entre o estado de desperticidade na tarefa da consolação e também na tarefa do esclarecimento? Tem alguns traços de personalidade que eles aparecem tanto no desperto natacon quanto no desperto natalis. Por exemplo, a questão das práticas bioenergéticas, na questão da segurança no trabalho interassistencial, ou seja, dos exemplos que a pessoa já tem, os exemplos vividos que a pessoa já vivenciou, já experimentou, já tem traquejo, já tem desenvoltura, tudo isso é importante. A ausência de loco externo aparece nos 2 itens, na tarefa de esclarecimento também. Então, às vezes é preciso o desperto natalis e também qualquer pessoa que tenha ligação com o paradigma consciencial, o que se chama é aquela questão da banana geral, né? Porque nem sempre as outras pessoas que estão fazendo o julgamento têm uma quantidade de informações suficientes para poder chegar àquela conclusão. E você que está vivenciando, no caso o ser desperto, que está vivenciando as práticas interassistenciais, ele é a consciência mais apta a dizer ou a julgar-se nos procedimentos, nas questões que estão sendo desenvolvidas, tá? No caso do trabalho profissional, não. O ser desperto natalis tem também a questão do trabalho mental somático. Não apenas o trabalho cerebelar, mas o trabalho mental somático é priorizado. Por quê? Porque são essas informações, são essas sinapses que a pessoa vai poder aproveitar e levar essas informações novas, esses aprendizados, esses novos valores, para poder alavancar a sua ProEx. Tem uma pergunta aqui. Alcançar a desperticidade significa, de alguma forma, complexos? Não, Guilherme. O complexo vem antes da desperticidade, ou depois, conforme o caso. Tá? Então, aí, dependendo muito da consciência, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada contexto é um contexto. Agora, uma coisa é certa, desperticidade e ofiecos. O que nós sabemos é que a oficina extrafísica, ela vem depois do estado de desperticidade. A pessoa pode atingir o estado de desperticidade e não ter ofiex. Só depois, então, é que ela consegue conquistar a sua oficina extrafísica. Tá ok? Então, tem uma série de informações novas que estão sendo trazidas agora também para cada um de nós. Ou seja, tem pessoas que vivenciam o completismo existencial porque a pessoa já tem uma tarefa e ela já tem aquela experiência, aquela habilidade
Então, o completismo existencial chega para essa pessoa. Agora, o estado de esperticidade, ele pode, na maioria dos casos, eu teria que verificar melhor essa questão aqui. Mas, pelo que eu sei, é inteligente pensar que, em alguns casos, eu não vou generalizar. Por quê? Porque a consciência é complexa. Em primeiro estaria vindo o complexes, depois a desperticidade. Ok? Porque, às vezes, a pessoa, ela pode chegar ao completismo, mas ela vai chegar à desperticidade depois que ela dessomar. Ou seja, nós temos uma informação nova, uma informação recente, que depois que nós dessomarmos, nós vamos trabalhar na baratrosfera. Essa foi a informação trazida pelo transmentor na última vez que ele esteve aqui. É uma informação nova, é uma informação recente, e nós estamos nos preparando para isso. Fazer os acertos possíveis agora, fazer os acertos adequados agora, para conseguir algum traquejo, e a partir daí nós temos o melhor desempenho na pré-intermissiologia, depois que nós dessomarmos, para fazer assistência em melhor nível. O que eu coloquei da desperticidade foi o seguinte: se a pessoa dessoma, ela é completista, mas não é desperta. Na hora que ela fizer esse trabalho de interassistência na baratrosfera, ela pode sim se tornar desperta lá, na dimensão extrafísica. E aí, na próxima vida, ela vem com a possibilidade de concretizar, de sedimentar esse estado de desperticidade aqui, na dimensão intrafísica. Tá ok? É uma situação complexa que depende de cada caso. Eu assisti à tertúlia onde foi dada essa informação. Ah, sim, Dilma, e é o seguinte: nós temos também um verbete chamado pré-intermissiologia. Quem tiver interesse, ele está à disposição no site das tertúlias. Essa pré-intermissiologia é um assunto de ponta que está sendo trabalhado na maioria das tertúlias. Hoje mesmo foi comentado sobre esse assunto. Ok? Na sua opinião, o que é crucial no caminho rumo à desperticidade? Aqui entram vários itens que estão sendo novos para nós. Nós temos vários desafios. Entra a questão do autodesassédio? Entra. É a única questão? Não. Tem muita informação nova. Tem a questão do autoabsolutismo. A pessoa está fazendo o melhor que ela pode naquele nível evolutivo dela. Isso é o melhor que eu posso fazer? Esse é um item. Tem a questão da transafetividade. Nós já conseguimos ter aquela fraternidade, aquele senso de reconhecimento para com todas as consciências com as quais nós nos relacionamos. Nós conseguimos acolher aquelas pessoas pelas quais nós temos um certo desafeto, um certo antagonismo. Nós conseguimos vivenciar o binômio admiração-discordância. Nós temos várias questões, vários itens novos que estão sendo trazidos agora. São 12 ao todo, tá ok? Numa próxima apresentação, aí pode ser que nós possamos trazer para o conhecimento de vocês. Tem uma outra pergunta aqui. A questão, para mim, é realmente acertar todas as pendências existentes ainda no intrafísico. Exatamente isso. Dilma, nós estamos tentando fazer a mesma coisa. É mais inteligente nós buscarmos aparar ou fazer os acertos grupo-kármicos possíveis nessa dimensão intrafísica. Quando nós chegarmos na dimensão extrafísica, esses daqui, nós já não vamos ter mais problema. Então, realmente é uma decisão acertada, é uma decisão correta, é uma decisão sensata, para que nós possamos ter outras preocupações, outras demandas, outros problemas para resolvermos depois que nós atingimos a condição o estado de consciência. Então, na tertúlia de hoje também ficou bem clara a questão. Nós vamos prestar assistência quando nós tivermos passado pela segunda dessoma. Mas o que é passar pela segunda dessoma?
passar pela segunda dessoma é ganhar lucidez na dimensão extrafísica. Então, você dessomou. Não, agora eu estou totalmente lúcido, estou totalmente consciente. Isso significa que você já passou pela segunda dessoma. Aí ela colocou, deixando o orgulho de lado, usando a cosmoética e não cometendo estupros evolutivos. Tem muito mais do que isso, né? Nós verificamos, Dilma, que, além disso, tem outros trafares que cada consciência poderá fazer a listagem dos trafares e melhorar a sua condição intraconsciencial. A questão do julgamento, por exemplo. Tem muitas consciências que entram em processos de julgamento. Isso daí é uma questão anticosmoética, por quê? Porque a pessoa conhece a mini-realidade de outra consciência. Não dá para nós fazermos o julgamento da outra consciência. Então, existe sim o auto-julgamento, tá ok? A partir daí, então, nós vamos fazer com que a nossa ficha evolutiva comece a ganhar novos desafios, novas funções, novas propostas, novas abordagens. Nós precisamos estar assim bem cientes de que isso está bem claro para cada um de nós. Então, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos treinar agora? Primeiro é o processo da interlocução. A interlocução é fator essencial. Por quê? É através da interlocução, é através do diálogo, é através dos argumentos que nós usamos, é que nós vamos poder tirar as pessoas da baratrosfera, prestar assistência. É só a interlocução? Não. É a questão das energias também. O quanto nós dominamos as energias? Nós já podemos, nós já sabemos, nós dominamos o autoencapsulamento? Quais são os fenômenos parapsíquicos pré-despeticidade que nós já dominamos? Sim, mas para argumentar, você tem que mostrar o exemplo antes de tudo, concordo plenamente. Do mesmo jeito que para você trabalhar com as energias, a mesma coisa, idem. A pessoa precisa ter competência. Entretanto, nós vamos assistir aquelas consciências para as quais nós somos exemplo, nós vamos assistir aquelas consciências para as quais nós temos o gabarito energético para poder fazer assistência. Então, nenhum amparador vai cometer estupro evolutivo no sentido de trazer uma consciência alterada, tão alterada, a ponto de nós não darmos conta. Seria uma questão antiética, em primeiro lugar, por parte dessas consciências. Nós sabemos que amparador não faz ato anticosmoético, tá ok? Bom, eu quero saber se não tem alguma dúvida, alguma questão a respeito do tema. Nós estamos com o nosso tema aqui, nosso tempo esgotado, infelizmente passa muito rápido. E ainda dá tempo para mais uma pergunta, se houver necessidade. Se não, eu quero agradecer a presença de todos, a participação de todos. Quero agradecer as perguntas que vocês encaminharam e convidar para que vocês possam participar das atividades da Apex. Nós temos as conferências online todos os sábados, das 15h30 até as 17 horas. Eu agradeço a todos, um abraço a todos vocês e até a próxima atividade. Muito obrigada.